vida estão contados, você vai botar numa pessoa que poderá ser, logo em seguida, substituída por outra. Então, é uma informação que tem uma relevância para a sociedade, de certa forma, ao contrário da doença de um artista ou de um jogador de futebol. E mais, o fato de uma pessoa se candidatar a um cargo público, o fato da pessoa tratar com a gestão da coisa pública, dá a ela uma tarefa, digamos assim, um peso maior na hora de abrir mão de sua privacidade. Esta pessoa não tem a mesma proteção que é dada às pessoas comuns e nem mesmo a proteção que é dada a artistas, atletas, entre outras pessoas conhecidas do público em geral. Então, me parece importante nós fazermos esta distinção com relação aos três grupos. E a terceira distinção, que também é relevante para uma eventual ponderação, é com relação ao local aonde ocorre um determinado fato. Um fato ocorrido em um local público, ele está protegido pelo direito à privacidade? Por exemplo, um casal de namorados numa determinada praia, supostamente deserta, ou mesmo numa praia que não seja deserta, em momentos íntimos. Pelo fato de eles estarem em um local público, aquilo poderia ser filmado, divulgado, ou eles têm direito à privacidade? Será que um artista que está fazendo a sua caminhada diária pode ser fotografado, pode ser filmado? Estas questões são questões interessantes. É claro que quem está em um local reservado tem uma proteção muito maior do que aquela pessoa que está em um local público. Com relação a isso, não há dúvidas. Quem está em um local reservado, por exemplo, dentro da sua própria residência, tem uma proteção muito maior do que aquela pessoa que está num local aberto a todos. Um local onde ela pode ser vista por qualquer um. Agora, a questão é, esta pessoa que está em um local público pode ser livremente filmada, fotografada, ou ela teria também direito à proteção de sua privacidade? Nós temos uma pergunta a respeito desta questão e nós vamos falar exatamente sobre este tema. Vamos ver qual é a pergunta. Meu nome é Maurício Júnior, sou brigadista de incêndio. Eu gostaria de saber se os radares eletrônicos violam o direito da privacidade. Muito interessante a pergunta do Maurício. O direito à imagem. O que o Maurício está perguntando ali não é propriamente com relação à intimidade de uma pessoa, à vida privada, ainda que envolvam também, em certas circunstâncias, intimidade e vida privada. Mas está mais relacionada ao direito à imagem, já que no radar eletrônico você tem uma fotografia daquela pessoa. É claro que essa fotografia pode influenciar a vida privada em razão do momento em que aquela pessoa se encontra naquele local, em razão de uma eventual companhia que ela tenha naquele momento. Então tem reflexos também na vida privada e na intimidade. A questão é, poderia um radar eletrônico fotografar uma pessoa ou esta é uma invasão indevida do direito à privacidade? Existem restrições que são consideradas legítimas ao direito à privacidade e ao direito à imagem. Uma destas restrições legítimas são os radares eletrônicos. Os radares eletrônicos não são considerados como uma forma de violação ao direito da privacidade. Assim como não são consideradas restrições indevidas, por exemplo, filmagens feitas por uma câmera de segurança. As imagens captadas por uma câmera de segurança, elas também são restrições legítimas ao direito à imagem, ao direito à intimidade, ao direito à vida privada. É claro que a imagem captada por uma câmera de segurança, ela não pode ser simplesmente divulgada sem nenhum motivo, ou sem que haja um fundamento para isto. Tanto que as imagens estão protegidas, inclusive, por lei. Imagens feitas por câmeras de segurança, em princípio, não podem ser divulgadas. No entanto, se uma câmera de segurança flagra, por exemplo, um assalto, um crime, um homicídio, estas imagens podem ser divulgadas, porque aí existe um interesse na divulgação da imagem. Fatos criminosos não estão protegidos pelo direito à privacidade. Fere até o bom senso. Um ladrão, um assaltante, um assassino alegar que a sua privacidade foi violada por uma câmera que tenha filmado aquele ato. Então são restrições consideradas legítimas. Radares eletrônicos, câmeras de segurança, desde que a imagem seja utilizada para aquela finalidade.
Um outro aspecto que me parece muito importante quando se fala em local público são fotos tiradas de pessoas comuns. Uma foto tirada de uma pessoa comum em um local público, ela pode ser colocada num jornal, numa revista, ou isto fere o direito à privacidade? Me parece que tem que ser analisado o tipo de foto e o contexto da reportagem. Por exemplo, em princípio, quando uma foto é tirada do local ou do evento, e eventualmente tem alguém naquela foto, não há uma violação do direito à privacidade. Se a foto é do local do evento, pode a pessoa aparecer eventualmente ali naquela foto. Por exemplo, uma passeata onde a pessoa é fotografada, ou uma exposição de arte onde ela está analisando um quadro, não seria uma violação indevida do direito à privacidade. Agora, podem surgir determinadas circunstâncias, dependendo do evento, que sejam um tanto quanto comprometedoras para aquela pessoa. Né? Mas, em princípio, não está protegido pelo direito à privacidade se a foto é com relação ao local ou ao evento, e não com relação apenas àquela pessoa especificamente. Um outro aspecto importante é com relação ao tipo de colocação desta foto. Se for uma foto, por exemplo, inserida num inquestionável contexto histórico, jornalístico, científico, nestes casos, a violação do direito à privacidade é legítima, porque você tem outros interesses que justificam esta relativização da inviolabilidade do direito à privacidade, do direito à imagem. Então, num contexto jornalístico, num contexto científico, num contexto histórico, cultural, pode haver esta restrição ao direito à imagem. E o último aspecto, quando se trata de uma questão de interesse público, uma questão onde realmente o objetivo da matéria é divulgar uma informação para esclarecer a opinião pública. Neste caso, se a matéria está inserida dentro de um contexto jornalístico, onde é necessária a informação, onde a informação é importante, a restrição ao direito à privacidade, ela poderia ocorrer. Com relação a pessoas comuns em locais públicos, estes são alguns aspectos. Alguma pergunta a respeito deste tema? Pois não? Microfone. Qual o seu nome, por favor? Bom, meu nome é Helder. Helder. Pois não, Helder. Sou estudante tentando passar em concursos públicos, né? Já é formado, Helder? Já sou formado em marketing. Então, assim, desde quando a lei seca está sendo discutida e tudo, antes dela ser promulgada e tudo, foi flagrado pelo Detran do Distrito Federal, nas suas blitz, né, um rapaz que estava embriagado, completamente, nitidamente embriagado, e ele estava errando o local de soprar no bafômetro. Ele ficou soprando e não acertava. Foi submetido, assim, por ele mesmo, não estar consciente, ao ridículo. E essas imagens foram sendo veiculadas no país inteiro, eu acredito que no país inteiro, por diversas vezes, né? Então, assim, eu queria saber como é que... Queria saber, assim, a lei de proteção contra o direito à privacidade protege ele tem algum direito ou não? Olha, sem dúvida alguma, ele tem direito à proteção da sua privacidade. Tá? Agora, a questão é, a divulgação desta imagem viola esse direito de forma legítima ou não? Será que neste caso poderia a privacidade dele ou o direito à imagem dele ser afastada? Eu acho que é uma questão muito delicada. Eu vou te dar uma resposta, que é o que eu acho, que é o posicionamento que eu tenho, mas, sinceramente, é uma questão que pode suscitar uma série de dúvidas. Bem, neste caso, em primeiro momento, nós não podemos negar que há um certo interesse público na divulgação da imagem. Não é uma imagem feita simplesmente, é claro que alguns vão querer fazer simplesmente para expor ao ridículo e ter público. Mas, em princípio, a divulgação daquela imagem não é simplesmente com a finalidade de expor a pessoa ao ridículo. É de mostrar que a questão da bebida e do trânsito é uma questão realmente complexa e delicada e que em determinadas situações é necessário uma atuação mais forte por parte das autoridades, é necessário talvez uma lei mais rígida para que não ocorram determinados abusos. Então nós poderíamos dizer que neste caso seria uma forma de prevenção geral.
para evitar que outros casos como este ocorram. Se for neste sentido, seria legítima restrição ao direito à privacidade. Se for uma matéria que tem por finalidade informar a população dos perigos de dirigir alcoolizado e não expor aquela pessoa ao ridículo, neste caso me parece que é válida. E aí nós temos que analisar cada reportagem, porque em alguns casos você vai ter uma reportagem realmente que tem o cunho de informar para prevenir, que é legítimo, em outros casos reportagens que querem simplesmente fazer daquela pessoa um bobo da corte, expô-la ao ridículo. Aí neste caso, me parece que a privacidade já teria que ser protegida. Inclusive, essa sua pergunta sobre a lei que proíbe qualquer nível de ingestão de bebidas alcoólicas é uma pergunta interessante. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o direito à liberdade e eu gostaria que alguém perguntasse alguma coisa sobre esse tema, porque me parece um tema bastante instigante para nós relacionarmos aí aos direitos de liberdade. Mais uma pergunta? Meu nome é Márcio Mendes. Márcio? Pois não, Márcio. Estou aqui tentando escolher um dos assuntos aqui, porque são vários, mas devido ao tempo. Em relação complementando aqui a pergunta, a explicação, a finalidade, né, para a qual vai ser usada a imagem, o vídeo, etc., conta muito, porque em alguns casos jornais, revistas, sites de internet usam imagens capturadas por pessoas comuns, que são públicas, artistas, para obter algum proveito econômico, né? Isso... Porque uma coisa é você, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, por exemplo, numa praia, tirar foto de uma pessoa famosa que passa lá, vou levar para casa, achei legal. Outra coisa é eu procurar vender, né, fazer exploração comercial com a imagem de terceiros sem os devidos meios legais. Outra coisa também... Só te cortando um pouquinho para a gente poder situar essa sua pergunta. Essa pergunta que o Márcio fez envolve o tema de hoje, direito à privacidade, que eu vou inclusive comentar aqui, privacidade de pessoas públicas em locais públicos, mas ele envolve também o tema da nossa aula seguinte, a nossa aula sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de comunicação social. Até que ponto poderia haver essa divulgação? E aqui, só para esclarecer, é importante nós lembrarmos o seguinte: na Constituição, o direito à imagem ele está protegido independentemente do direito à honra. Ou seja, para que haja uma violação ao direito à imagem, não precisa necessariamente haver uma violação da honra daquela pessoa. Se a imagem for utilizada, por exemplo, para alguém para obter um lucro indevido, mesmo que não viole a honra de uma pessoa, ela tem o direito à indenização. Não são direitos independentes. Estou dizendo isso porque eu já vi algumas decisões de tribunais dizendo que se o direito à imagem foi utilizado, mas não violou o direito à honra daquela pessoa, ela não teria direito à indenização, o que me parece um equívoco, porque eu acho que são direitos independentes, inclusive a Constituição separa os dois. Continuando. Eu lembrei aqui agora, rapidinho, em relação a violação, se a pessoa se sentir violada ou não. Tem uma história que eu acabei de me lembrar de uma pessoa que estava numa parada gay e teve uma foto tirada, né, de todo mundo e divulgada na capa do jornal lá, assim, depois todo mundo ficou sabendo e tudo, família, e foi aquela confusão toda. Enfim, outra coisa, em relação é uma questão delicada, inclusive quando eu falei dependendo da circunstância, me veio à mente exatamente a questão da parada gay. É claro que se a pessoa está participando, ela sabe que está ali correndo o risco de ser filmada, de ser fotografada. Exatamente. A pessoa que está apenas assistindo, aí me parece que depende muito da forma como a reportagem é feita, né? Se uma pessoa está assistindo a parada, ela pode concordar, pode não concordar, pode ser a favor, pode ser contra, pode estar ali como um mero curioso. E aí depende como a reportagem é feita, porque senão, às vezes, pode até comprometer esta pessoa. Por isso tem que analisar a situação, exatamente, depende de como a história foi contada. Outra coisa aqui que eu queria ponderar é em relação às blitz policiais, né, que tem situações que eles param, uma blitz comum, como atualmente estão fazendo bastante. Por exemplo, eles pedem para você abrir porta-luva, porta-mala, bolsa, essas coisas. Particularmente, eu acho isso ilegal, porque se não tem uma situação excepcional, por exemplo, alguém furtou alguma coisa, roubou, assaltou alguém ali e está traficando drogas, por exemplo, sei lá. Não tem um motivo que justifique uma intervenção mais específica para você olhar carteira, bolsa, porta-luvas. Aí eu queria saber um pouco a respeito, eu acho que viola, né, um pouco.
é uma questão delicada também, como todas essas que nós estamos vendo. E o objetivo de falar sobre direitos fundamentais foi exatamente este. Eu não estou aqui para trazer respostas para vocês. O que eu estou dizendo aqui não quer dizer que seja o mais correto. O que eu quero trazer são apenas determinados critérios para que vocês possam refletir sobre estes assuntos e, numa eventual colisão, poderem chegar às próprias conclusões. É inegável que numa blitz, o fato do policial abrir o porta-mala, abrir o porta-luva, de certa forma viola a privacidade de alguém.